Olá, alunos, a Prof. Cris espera que estejam todos bem. Vamos continuar nossos estudos e hoje vamos dar início ao estudo da álgebra, que é muito interessante. Espero que vocês aproveitem o máximo da aula para poder desenvolver as atividades que serão solicitadas. Uso de letras para representar números, para ficar um pouco mais claro, né, o que seria a álgebra, né? Então, vamos lá. Para iniciar, não é novidade para vocês um enigma como esse, porque assim nós iniciamos os nossos estudos e esse, inclusive, vocês conhecem, já trabalhamos. Então, o objetivo, já desde o princípio, ao trabalhar com esse tipo de enigma, era dizer nesse momento para vocês que aqui nós temos números representando letras, né? Então, nesse enigma que vocês já conhecem, que diz o seguinte: a legenda para quem quiser decifrá-lo novamente, e na sequência, então, o seu significado. Então, lembrando o nosso enigma, querido aluno, cuide-se, fique em casa, com carinho, Prof. Cris. O objetivo de trabalhar com esse enigma e outros que nós também vimos era usar os números para representar as letras e para dizer para vocês agora que nós faremos o contrário. Nós vamos entender a importância de usar letras para representar números desconhecidos. Vamos ver, de forma simples, o desenvolvimento histórico do uso de palavras e letras para expressar a solução de um problema. Antigamente, por falta de símbolos para representar números desconhecidos, o homem utilizava palavras, mas o uso dessas palavras tornava o cálculo longo e complicado. Foram os filósofos gregos Aristóteles e Euclides que deram os primeiros passos no emprego de letras para representar números desconhecidos. Mas passou muito tempo até que o matemático alemão Michel Stifel e os matemáticos italianos Girolamo Cardano e Raffaele Bombelli começassem a utilizar letras para representar números. Raffaele Bombelli, é importante dizer aqui, ele é autor da obra La Álgebra e foi o matemático francês François Vertet que introduziu de forma sistemática o emprego de letras e símbolos para expressar a solução de um problema e que são utilizados até hoje. Então, para dar início ao nosso estudo do uso de letras para representar números desconhecidos, vamos à seguinte questão: como você faria para calcular a área de cada figura a seguir? Observe que na letra A temos um quadrado de lado 3. Na letra B, um quadrado em que não conhecemos a medida do lado e foi utilizado então a letra X para representar a medida do lado desse quadrado. Na letra C, um retângulo de comprimento 4 e largura 2. E na letra D, um outro retângulo também com as medidas de comprimento e largura desconhecidas. E então foram utilizadas as letras X e Y para representá-las, ficando o comprimento 2x e a largura y. Sabemos que para calcular a área do quadrado, precisamos fazer o quadrado da medida do lado. E para calcular a área do retângulo, precisamos fazer o produto do comprimento pela largura. A área do quadrado. Lembrando
que é lado elevado ao quadrado ou o quadrado da medida do lado. Temos na letra A medida do lado desse quadrado, que é 3. Então, a área é o quadrado de 3. Na letra B, nós não temos a informação da medida do lado. Então, foi utilizada a letra X para representar o lado desse quadrado. Como sabemos que para calcular a área do quadrado, vamos fazer o quadrado da medida do lado, sendo a medida do lado x, essa área ela fica expressa pelo quadrado de x, ou x elevado ao quadrado. E para calcular a área do retângulo, lembrando, faremos o comprimento multiplicado pela largura. Na letra C, o comprimento é 4 e a largura é 2. Então, a área, para calcular a área desse retângulo, multiplicamos 4 por 2. Na letra D, não é conhecida a medida do comprimento e nem a medida da largura. E são expressas, então, pelas letras X e Y. Assim, a área fica indicada como sendo a medida do comprimento, que é 2x, multiplicado pela medida da largura, que é y. Nestes dois exemplos, nós fizemos o uso de letras para representar números que não são conhecidos. Então, o objetivo de representar números desconhecidos por meio de letras era indicar operações matemáticas de forma mais simples e sintética. Temos alguns exemplos. O quadrado de x indica o quadrado de um número desconhecido. 2x indica o dobro de um número. X dividido por 2 indica a metade de um número. Então, vamos ver alguns exemplos para entender como é importante o uso de letras para representar números desconhecidos na matemática. Então, considere A e B números reais quaisquer. Quando escrevemos A mais B ou B mais A, representamos a soma de dois números. E se escrevermos A menos B, temos a diferença entre dois números. A vezes B ou B vezes A, o produto, ou seja, a multiplicação de dois números. E A dividido por B, ou A sobre B, lembrando, B é diferente de zero, porque na divisão o divisor não pode ser zero, não existe divisão por zero. Essa representação indica o quociente, ou seja, a divisão de dois números. Então, nós podemos escrever muitas expressões utilizando letras para representar números. Mais um exemplo para complementar o estudo da aula de hoje. Na geometria, se A representa o lado de um quadrado qualquer, temos que A mais A mais A mais A representa o perímetro desse quadrado. E podemos indicar apenas por 4 vezes A ou 4A. Já a medida da área desse quadrado, podemos escrever o quadrado de A, ou A elevado ao quadrado. Então, percebam que mesmo não sabendo quanto mede o lado desse quadrado, nós podemos expressar tanto o perímetro quanto a área desse quadrado. E assim são muitas as situações em que nós vamos fazer o uso de letras para representar números desconhecidos. Então, para compreender melhor, vamos desenvolver algumas atividades e espero que vocês aproveitem ao máximo e desejo, então, bom estudo.